Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o Oscar aqui no Cine7. Hoje chegou a hora de fechar essa viagem sobre os anos 70 e eu trago agora o top 10 dos resultados mais injustos nas edições de 1970 a 1979. Como eu disse no vídeo anterior, a categoria de melhor direção em 1977 já começou errada com a ausência do Martin Scorsese por Taxi Driver, e o resultado foi ainda pior. Afinal, venceu quem menos merecia, o John G. Avildsen, de Rocky, o Lutador, um clássico, mas que tem no diretor um dos seus pontos menos interessantes. A lista de indicado tinha nomes incríveis, como o Ingmar Bergman, por Face a Face, Alan J. Pakula, de Todos os Homens do Presidente, e o que deveria ter vencido, o Sidney Lumet, por Rede de Intrigas. Agora, se a academia quisesse mesmo fazer história, poderia ter premiado a Lina Wertmüller, de Pasqualino Sete Belezas, que foi a primeira mulher indicada na categoria. O John Wayne é o símbolo máximo do faroeste e também um dos grandes símbolos dos Estados Unidos, para o bem e para o mal. Em 1970, a Academia encontrou a oportunidade perfeita para premiá-lo com o Oscar de melhor ator, por Bravura Indômita. Porém, o prêmio, na verdade, deveria ter ido para outro ator. O Dustin Hoffman sai do menino ingênuo de A Primeira Noite de um Homem para um sujeito marginalizado e malandro em Perdidos na Noite. Ao lado do também indicado Jon Voight, eles formam uma dupla amoral, mas que conquistam o público tamanho os perrengues que passam. O primeiro Oscar da carreira do Dustin Hoffman só veio 10 anos depois, com o trabalho dele em Kramer vs. Kramer. Eu já cheguei a falar aqui no canal do Cine7 no YouTube que eu acho a vitória da Faye Dunaway, uma atriz que eu gosto bastante, um tanto quanto exagerada pelo trabalho dela em Rede de Intrigas. E isso fica mais claro quando a gente compara com o trabalho de outras duas indicadas naquele ano. De um lado, a Liv Ullmann, nomeada por Face a Face do Ingmar Bergman. Do outro, tem a Sissy Spacek, do clássico de terror Carrie a Estranha. Apesar de imortalizada em clássicos como Persona, a Ullmann nunca venceu o Oscar, e aqui foi a maior chance dela. A Sissy Spacek precisou esperar 4 anos para ganhar por um filme e um trabalho inferior ao do longa dirigido pelo Brian De Palma. E aproveitando que eu já tô falando do Bergman, o 7º lugar dessa lista foi para um Oscar que ele perdeu em 1974. Nesse ano, o Bergman disputou o prêmio de melhor direção por um dos melhores filmes da carreira, o trágico e angustiante Gritos e Sussurros. Porém, a Academia resolveu apostar no tradicionalismo do George Roy Hill, de Um Golpe de Mestre, um trabalho com muito charme, estilo, mas já feito de maneira mais marcante em Butch Cassidy. Outra opção que podia ser mais ousada do que o George Roy Hill era optar pelo William Friedkin, do clássico de terror O Exorcista. O 6º lugar desse top 10 vai para uma daquelas vitórias completamente inexplicáveis nas categorias de coadjuvantes. Que o Jason Robards foi um ator talentoso, carismático e de uma presença sempre muito forte, não dá para negar. Porém, em Julia, a atuação dele não é nada demais, até por conta do roteiro, que pouco oferece ao personagem. Mesmo com um tempo de cena pra lá de reduzido, ele venceu o Oscar de ator coadjuvante em 1978. Para mim, quem deveria ter vencido era o Alec Guinness, que interpretou o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi em Star Wars Uma Nova Esperança. Seria uma escolha até ousada para a época e também agradaria bastante o público que estava apaixonado pela série. O 5º lugar desse top 10 vai para o prêmio de melhor roteiro original
do Oscar de 1975. O vencedor foi o Jeremy Renner, pelo esquecível drama político com toques de comédia O Candidato, estrelado pelo Robert Redford. Seria um erro qualquer da academia caso não tivesse entre os indicados o discreto charme da burguesia. O roteiro fascinante, surrealista e irônico sobre a elite poderia ter consagrado nos Estados Unidos a dupla Luis Buñuel e Jean-Claude Carrier. Pelo menos a produção não saiu de mãos abanando totalmente. Ganhou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa para a França. Eu sou um grande apaixonado por Operação França. Para mim, é um filme que redefiniu o gênero policial, foi um marco da nova Hollywood e consolidou tanto o William Friedkin quanto o Gene Hackman. Mesmo assim, o Oscar de melhor filme em 1972 não deveria ter ido para ele. Isso porque estava no páreo nada mais, nada menos do que Laranja Mecânica. A distopia do Stanley Kubrick pulsava anarquia, rebeldia com um toque de humor sarcástico, ao mesmo tempo em que apresenta uma estrutura social hipócrita e extremamente violenta em todos os seus setores. De certo modo, reflete bem o mundo em que a gente está vivendo, de uma sociedade perturbada. Junto com 2001, Uma Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica são as obras definidoras da carreira do Kubrick, que são extremamente densas, complexas, filosóficas, mas que conseguem aliar um grau pop, um grau de capacidade de falar com o público sobre temas tão importantes que o tornam esse gigante, esse gênio que ele é, uma inspiração até hoje e talvez, por que não, o maior cineasta da história do cinema? Deixa aí nos comentários para vocês debaterem à vontade. A medalha de bronze desse top 10 vai para uma das conquistas mais constrangedoras da história do Oscar. A terceira e última estatueta dourada da carreira da Ingrid Bergman veio em 75, na categoria de melhor atriz coadjuvante por O Assassinato no Expresso Oriente. Por mais icônica que seja, ela não tem um momento de destaque no filme do Sidney Lumet que justifique a premiação. Essa vitória foi tão nada a ver que quando a Ingrid Bergman sobe no palco para receber o prêmio, você percebe que ela tá sem entender direito, meio constrangida, porque na visão da própria Ingrid Bergman, quem deveria ter vencido era a Valentina Cortázar, que foi indicada por A Noite Americana. Eu tô deixando o vídeo completo lá no site do Cine7 para você ver esse momento que é constrangedor. O Oscar de 73 foi cruel para os votantes da academia. Isso porque tinha duas obras-primas indicadas em várias categorias. O épico de máfia, O Poderoso Chefão, e também o musical Cabaré. Mesmo assim, o Oscar de melhor direção foi para quem não devia. Por mais que os números musicais sejam muito bem filmados, haja uma exuberância técnica impressionante e a condução da narrativa alie muito bem o desenvolvimento dos personagens com o contexto político, o Bob Fosse jamais poderia ter vencido o Francis Ford Coppola. O diretor de O Poderoso Chefão traz, além de todos os méritos técnicos e narrativos, a coragem de bancar o projeto, mesmo com todos os riscos, apostas e pressões que poderiam ter arruinado completamente a carreira dele. O trabalho do Bob Fosse é genial em Cabaré. Ele deveria vencer o Oscar em qualquer ano, exceto em 1972. O resultado mais injusto da história do Oscar nos anos 70 vem da cerimônia de 1975. O Art Carney venceu o Al Pacino em melhor ator. O Art Carney pode ser um gigante do entretenimento americano e consegue fazer de Harvey, o amigo de Tonto, uma produção menos tediosa. Porém,
não tinha como ele superar o Al Pacino em O Poderoso Chefão Parte 2. Aqui, o astro conduz o público para acompanhar a derrocada moral do Michael Corleone, fazendo tudo de forma comedida até os momentos de maior fúria. Mas teve um lado bom dessa história. O Al Pacino, em uma entrevista recente para o Jimmy Fallon, falou que ele foi para o Oscar de 75 completamente chapado e ficou enchendo o saco do Jeff Bridges, que estava indicado por O Último Golpe, para que explicasse para ele o que estava rolando. Ainda bem que ele não venceu. Imagina se ele tivesse subido no palco, feito um discurso horroroso. Talvez teria se tornado persona non grata no Oscar, que nem o Lars von Trier se tornou no Festival de Cannes. E é isso, você tem outros resultados injustos do Oscar nos anos 70? Deixa aí nos comentários e a gente vai debatendo ao longo desses próximos dias. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu volto com meus exercícios de imaginação para tentar adivinhar quais teriam sido os filmes indicados ao Oscar de melhor filme se fossem 10 nomeados. A gente se encontra, até lá, tchau!